né, da rivalidade Coritiba e Atlético aqui também no nosso chat. Alexandre Senechal, vamos então emendar aí com o Coritiba. A torcida tá meio pistola com a diretoria que cortou a moleza aí do sócio levar 2 convidados. E muita gente está reclamando muito mais porque vai perder dinheiro aí, porque não vai poder vender o ingresso que pegava de graça lá quando fazia o check-in. É verdade, Boa Linhares. tarde. Boa tarde a você, boa tarde aos nossos colegas presentes aqui no nosso Bate Pronto. E um abraço especial a você, nosso ouvinte aqui da Jovem Pan News Curitiba, tanto no rádio no 107.1, como também no nosso YouTube, Jovem Pan Grupo RIC. Curitiba divulgou ontem no final do dia que mudou o plano para os convidados de sócios. Antes, até o jogo contra o Bragantino, o último jogo do Coritiba em casa, no comecinho deste mês, o Coritiba tinha um plano que o sócio poderia fazer o check-in de 2 amigos. Então, por exemplo, 2 convidados. Então, por exemplo, eu sou sócio do Coritiba, eu vou lá, eu levo o Linhares Júnior e Felipe Dal, que de graça coloco os nomes de vocês, as informações e tudo mais. E aí, na hora que eu ia lá passar o cartão para entrar no estádio, eu podia passar para vocês 2, vocês estavam lá inclusos e tudo certo. Só que muitos torcedores, muitos é forma de dizer, né? Alguns torcedores estavam vendendo esse ingresso. Então eu credenciava vocês, ou credenciava alguém que queria ir pro jogo, mas cobrava um valor. Então ganhavam dinheiro em cima de uma ação do Coritiba para ter cada vez mais público no Couto Pereira. E aí divide opiniões, porque muita gente tá falando, pô... O cara virava na prática um cambista, né? Exatamente. Isso que é a verdade. Exatamente. Cambista. É verdade. É como se ele comprasse o ingresso dele mais 2 e vendesse. Exatamente. Exatamente. Cambista, Então, que é uma atividade ilegal, inclusive. Né? Então ele tirava o ingresso dele e vendia... tirava o dele mais 2 e vendia esses 2 ingressos sobrando, ou os 3, enfim, para que outros Nesse ponto torcedores fez muito bem o Coritiba aí. Assim, agora tem muita gente que foi prejudicada porque fazia coisa com a seriedade que o Coritiba colocava à disposição. E aí tem 2 pesos e 2 medidas. Tem torcedores que falam, poxa, foi a chance que eu tive de, por exemplo, levar minha família, levar minha filha, meu filho, minha esposa pro estádio. E tem outros que falam que o Coritiba tá certo porque justamente os caras querem se aproveitar de tudo, levar vantagem. Então o Coxa tá certo. Os bons pagam pelos maus, né? Isso já é velha máxima. O que é a questão, Linha? Então agora no como futebol, é que ficou? Inclusive. Esse novo plano do Coritiba chama Sócio Sempre Tem Vantagem. E aí o Coritiba negocia descontos de 60% do valor do ingresso nas cadeiras e 75% nas arquibancadas. Então o valor do ingresso das cadeiras para esses 2 convidados agora, entre aspas, né? Essas 2 pessoas que você pode fazer check-in a mais sendo sócio do clube, eles pagam R$100 nas cadeiras e R$50 nas arquibancadas. Claro, conforme a disponibilidade de ingressos. O torcedor normal continua fazendo check-in sem pagar o seu próprio ingresso. O check-in abriu na manhã de hoje, às 10 da manhã, e a venda de ingressos também abre fisicamente a partir de amanhã de manhã. E a questão é que só vale para online, tá? Então, se for na bilheteria física, você não consegue o ingresso. Os valores que o Coritiba está negociando são R$200 as arquibancadas, uma das mais caras do Brasil, inclusive, diga-se, e R$250 das cadeiras. Mas ainda vale a pena pro cara que é o sócio pegar o ingresso por 50 e vender por 100. Ainda tem 100% Você acha que não vai acontecer isso? Cara, me desculpa, mas e ainda é 50% mais barato do que o de 200. Só que daí assim, então o clube não vai fazer promoção pro seu sócio, para você poder encher mais o estádio. Possíveis novos consumidores, caras que podem inclusive fazer sócio depois, assim, virarem sócios depois. Eu sempre defendi, né? Eu sempre defendi o seguinte, né? Mas funciona assim mais ou menos, né? O estádio tinha que ter setores com preços diferenciados, né? Por exemplo, quem fica na curva, lá naquele primeiro nível, ali no nível do gramado, ele não pode pagar o mesmo preço do cara que fica no meio ou lá de cima, porque a visão ali é muito ruim, né? Claro. Eu entendo a estratégia do clube, né, que utiliza desses preços para obrigar, entre aspas, o torcedor a se associar. Exatamente. Porque o torcedor paga o quê? R$70 a mensalidade de sócio? Por aí. R$70 a mensalidade de sócio, mais ou menos. Se você faz plano família, você tem alguns descontos, tem algumas coisas assim. Tô dizendo né? única mesmo, mais né? ou menos por aí. Por exemplo, eu quero virar sócio, vou lá, pago R$70 por mês, vou em todos os jogos no Couto Pereira. Por R$70. Por R$70. São pelo menos 2 jogos por mês, né? Porque 2 ou 3 até. Quando tem rodada no meio da semana, são 3. Quando tem Copa do Brasil, pode até aumentar para 4 jogos por mês. O problema é que... Se o cara não ingresso, tem esse desculpa, Doc, só pra passar a informação correta. R$59,90 é o sócio da arquibancada. Portanto, que dá direito pra entrar na Mauá também. Isso, que dá direito pra entrar na Mauá também. Então é o plano de sócios mais barato que te dá o ingresso. O Coritiba tem outra modalidade que você paga R$19,85 por mês e você tem desconto daí na compra de ingresso.
Até, por exemplo, para esse cara que compra o ingresso do amigo sócio, é mais barato ele ficar sócio do que ele comprar o ingresso então, do mas cara, é por isso né, que eu tô no falando. câmbio negro Porque, ali. apesar de entender essa modalidade que Coritiba utiliza para vender, não para vender os ingressos, na verdade, mas para cobrar muito caro os ingressos e obrigar o cara a virar sócio, tem muita gente que não sabe se vai ter esses R$60 disponível todo mês para fazer o pagamento. Né? Comprometer esses R$60 de renda. E daí o cara não pode ir no jogo. Sim. O cara não pode ir no jogo porque é R$200. Sim. E naturalmente que ele também não sabe se ele vai conseguir pagar R$200 hoje e amanhã talvez ele não tenha o que comer. Se ele não pode comprometer 60, vai comprometer 200 do orçamento, né? Exatamente. E se você pensar em 2 jogos por mês, são 400, né? Sim. Então 400 é Não, e daí quase, fora o resto, né, Linhares? Um pouco menos da metade do salário Fora mínimo. o resto, né? o cara vai sozinho, beleza? Mas ele vai tomar um refrigerante, vai tomar uma cerveja, claro. ele vai ter que deixar o carro dele estacionado em algum lugar, ou então ele vai precisar pagar transporte público, que é ruim no dia do jogo, no caso, é muito cheio. Exato. Né? Então, assim, é muito caro hoje consumir o futebol. E, pô, às vezes você paga esse valor e vai no terceiro anel do Couto Pereira, que não tem nenhuma cobertura nem nada. Chuva. Você pega uma chuva. Frio, chuva, né? Então, é um ingresso extremamente caro. Ah, mas do Atlético é 300. Sim, mas... Também tá errado, mas olha como é a arena. O João Vitor Alves tá lembrando um outro ponto, né? E se você for virar sócio, tem aquele negócio de 6 meses de adiantamento. Ah, é verdade, é verdade. É como você, bem lembrado. Por exemplo, você vai fazer um pacote numa academia, por exemplo. O mínimo é 3 meses, o mínimo é 6 meses. Tem muitos lugares que trabalham você vai assim. ter que pagar tudo. O Coritiba trabalha assim. Você pode parcelar no cartão. É verdade. Mas quem não tem cartão, tem todas as polêmicas, né? Que a gente quem não pode colocar R$400 quase no cartão? Então, e assim, porque você praticamente obriga, né, com esse pagamento de 6 meses adiantado, a fidelização do torcedor, né? Então o cara sabe que vai ter que pagar os 6 meses, e aí é aquela história, né? E se não pode ir no jogo, desperdiçou o dinheiro ali e tal. E 6 meses, né, são 300 e pouco, né? 60 se bem vezes que assim, 3, se você vai no cartão 6, de crédito, 360. você pode parcelar isso, dividir até em, sei lá, 10 vezes, não sei qual é a oferta ali. Não, deve ser em 6 vezes. Daí Só que o problema e quem não tem cartão de crédito, ou quem não tem esse limite todo para gastar no cartão de crédito. Que você bloqueia o limite, né? Você bloqueia o limite. É que aí é uma estratégia. Eu tive uma conversa uma vez com o presidente Juarez sobre isso. Ele falou, é uma questão assim, para você não ter um cara que paga um mês e aí no mês que vem não saber se o cara vai ser sócio ou não. Não, eu entendo a estratégia. É um plano, é uma estratégia, não é porque não vamos fazer nada. assim, porque não sim. Quero dinheiro rápido. Não é isso. E aí você fideliza aquele cara por 6 meses. Se o cara é sócio, ele sabe que vai ter o sócio adimplente durante aqueles 6 meses. Então é esse o ponto. Não, eu entendo. Você tem muitos clubes que tem o sócio por mês, o cara paga boleto, no outro mês não paga, e fica inadimplente, então, enfim. Mas o grande fenômeno da vida do Coritiba era ser campeão paranaense, o pessoal se associar pro início do brasileiro, começar mal o brasileiro e o pessoal tchau. Sempre foi assim. É verdade. Sempre foi assim. E é natural que exista isso. Só que você também não tem como cobrar um número tão grande de sócios, sendo que o momento é ruim e sendo que, além de tudo, você tem que pagar 6 meses adiantado. É verdade. Aí que tá o grande problema. Então, tem os pontos que a gente entende pelo lado da diretoria, pelo lado de quem tá criando o plano, e tem o ponto de quem não se associa, que a gente também entende. É isso. Legal. 12:31. Este é o Bate Pronto para o Consórcio Servopa. Sua próxima conquista começa aqui, KTO.com, onde a diversão acontece. Planejando um carro novo, a casa própria ou uma reforma? Com o Consórcio Servopa, tudo pode ser realidade. Acesse consórcioservopa.com.br e conquiste agora. Todos os esportes e os grandes campeonatos estão na KTO.com. Entra lá e dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece. O site é para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade e use o cupom RICJP no seu primeiro depósito para você ganhar 20% de bônus. Para dar aquela brincada lá na KTO.com, para se divertir à vontade. Muito bem, vamos para um rápido intervalo aqui no Bate Pronto. E durante o intervalo seguimos com a nossa live, falando aqui com a nossa audiência no YouTube Jovem Pan Grupo RIC. Fique com a gente, voltamos já também na Jovem Pan News. Você está ouvindo Bate Pronto, Curitiba.
Continue conectado com a gente no Instagram, @Jovem Pan News Curitiba, no site jovempan.com.br, na TV Jovem Pan e no rádio em 107.1. Jovem Pan News Curitiba, a rede da informação. Muito bem, estamos com a nossa live aqui no nosso intervalo, muita gente participando conosco. Tiago Mendes está perguntando, cadê as mulheres hoje? A Janaína está de folga e a TT vai estar à noite no plantão aqui durante o jogo, né? Daí ganhou também um descanso agora à tarde. Só o Dalk que não ganha e nem o Linhares que eles estarão na Renan transmissão. Verchai está com a gente aqui. Terão a folga deles também. O João Vitor Alves, o Bruno Salles Almeida, o Emerson Castro. Teve uma mensagem legal ali, linha pra cima um pouco, deixa eu ver se eu acho aqui. Edson Kono. Você achou aí, não? Eu fiquei com medo de ler essa. Não, mas o cara falou que tá no Japão. Eu li mentalmente aqui, eu fiquei não tem lendo, nada. Falei, pô, pegadinha, porque esses caras que mandam do Japão, da Alemanha, da França, assim, às vezes o cara inventa uns nomes e a gente Você tem que fazer que nem o Rômulo Mendonça, você já viu o que ele faz? Não? Ele leu só o primeiro nome agora. Então ele vai, o Edson, o Emerson, o João, não, mas o meu sonho, assim. você sabe que o meu sonho numa transmissão é fazer uma lista com todos, né? Todas essas pegadinhas que tem aí. Falar todas, e mandar abraço pra todo mundo. Já fazer logo uma lista, já, entendeu? Resolver esse problema. Já resolve de uma vez. O dia que você for se aposentar, Linha, eu você caí faz uma isso vez, na última. Né? Eu caí uma vez lá no Sport TV, tava narrando um jogo Foi lá. Foi do Kiko, né, que você caiu? Kikozinho Branco e Pedro. O Pedro é que me derrubou, né? O Pedro te derrubou. É porque eu li Pedro ali e tal. Pô, depois virou... Eu achei que você nem ia falar inteiro, você ia falar em outra ordem, pô. Caiu mas a mensagem do Edson... Então, fiquei curioso com a mensagem. Não, a mensagem é legal pra caramba. Abraço pra vocês, parabéns pelo trabalho. Sou Coxa Branca, acompanho o programa aqui no Japão. Aqui agora é 00:20 e 20 minutos. Ele pode confirmar. Bem legal, ele pode confirmar o seguinte, né? Que eu sempre falo, que no Japão não tem padaria, né? Porque lá já há pão. Então Você fala das minhas ainda, hein, Felipe? O Luigi tá com a gente aqui, o Eduardo Faveri. Quem mais aqui? O Casimiro, boa tarde, pessoal. Daí o goleiro Santos saiu do Furacão para ser reserva no Flamengo, ele tá dizendo aqui, né? Já vai virar o terceiro goleiro, né? Porque o Matheus Cunha tá jogando e o Rossi veio para ser titular. E o Atlético tá de olho aí se vendeu o Bento para Portugal, para Itália e tal, repatriar o Santos. Chances, né? Vende o Bento em dezembro e traz o Santos de volta aí. E traz assim na mesma... O Flamengo é uma máquina de queimar goleiro. É impressionante. A chance de queimar o Rossi é gigantesca também, vou ser muito sincero. Se queimou o Muralha, né? Se queimou o Muralha... O Matheus Cunha tava demais lá. Aí contra o Olímpia tomou 3 gols defensáveis e já virou o vilão. O Muralha até jogar no Flamengo, ele era um grande goleiro. O Muralha era gigante. O Muralha chegou muito bem no Flamengo. Para a seleção brasileira pelo Flamengo. Então. E ele foi queimado. E outro que foi muito queimado e tem uma história gigantesca é o Diego Alves, cara. É verdade. O Diego Alves saiu pela porta dos fundos. Ele é o único goleiro do mundo que pegou pênalti do Messi e do Cristiano Ronaldo, não é? Exatamente. Né? Exatamente. E do Ronaldo acho que ele pegou 3. Negócio assim. Do Cristiano Ronaldo ele pegou 3. era um grande pegador de pênalti. Tá louco. O maior da história do Campeonato Espanhol. Até hoje. Então. O Gilson Cordeiro tá perguntando, e o Argelino? Agora é com você aí, Senechal, essa coisa. Sim, eu sei. Agora é comigo. Então vamos falar mais pra frente. Até teve um aqui que falou assim, sonhamos com o Slimani e veio o Henrique Dourado. Também não veio, né? Veio o Henrique Dourado. Nenhum dos dois. Mas veio o Edu, né? Veio o Edu Dourado. Vamos voltar pra Rádio Jovem Pan News.